Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui pelo canal do Vida Iluminada. Essa semana nós estamos numa semana sobre o Reiki. Eu chamei essa semana de Somos Todos Reikianos. E aqui nós estamos conversando desde o dia 1º de janeiro a gente começou a nossa semana de Reiki. E a gente está conversando sobre Reiki, sobre energia, sobre frequência, sobre a melhoria, né, do nosso corpo, esse desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e espiritual. Então é sobre isso que a gente está conversando esses dias. Para quem já está acompanhando desde o primeiro dia, vai me contando aqui pelos comentários como que vocês estão com a nossa semana, que além de conteúdo, tem exercício para fazer. Então, como vocês estão aí com os exercícios, com os temas que estão sendo abordados, vai me contando pelos comentários enquanto a gente dá alguns minutinhos aí para nossa live. Tô vendo aqui que a Nelly e a Sueli, a gente acabou de sair da mentoria, já estão aqui presentes, a Norcília também. Boa noite para vocês que estão chegando, Marília, Jomara, a Maria Reis também estava comigo agora. Boa noite, Maria Augusta. Deixa eu ver quem mais está aqui. Peraí que meu celular subiu a coisa do comentário aqui. Aí, agora sim. Boa noite para todas vocês que estão aí. O FWD, boa noite, Drica, boa noite, FWD aí que tá aparecendo para mim, que tá entrando agora também. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulagem rápida aqui, um resumão rápido do que a gente conversou. Coloca para mim aí o que a gente já falou, o que vocês recordam da live e da nossa aula de número 1, que a gente falou sobre frequência, né? A gente falou sobre o conceito de Reiki, a gente trabalhou muito aquela questão de desapegar, né? De abrir espaço dentro e fora da gente para que a gente consiga elevar a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa energia, mudar, né? Questões em relação aos pensamentos, às emoções. Então, tudo isso a gente falou lá na nossa aula de número 1. Aula de número 2, quem lembra? Me ajuda aí a lembrar, gente. Coloca aí pelos comentários, tá bom? Aula de número 2, o que a gente viu na aula de número 2? A aula de número 2 eu falei sobre essa visão do Reiki como sendo muito mais do que uma terapia integrativa. De modo que a gente pode pensar no Reiki como uma terapia e como uma filosofia de vida que tem como base os cinco princípios, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre a filosofia do Reiki, que talvez seja a parte mais importante dentro da prática do Reiki. E aí a gente conversou na terceira aula sobre a energia e como essa energia flui através dos nossos chakras. A gente falou sobre os nossos centros de força, a função, né, a cor que cada um tem, a tonalidade, aquilo que ele é responsável. Então a gente fez um panorama geral, assim, bem geral, sobre cada um dos chakras na aula de número 3. Na aula de ontem, a gente falou sobre Reiki e Mindfulness. A gente falou sobre Reiki e a prática de atenção plena como algo extremamente importante dentro da prática do Reiki, porque o Reiki e Mindfulness são duas técnicas terapêuticas, né, consideradas terapias integrativas. Só que Reiki tem muita característica da prática de Mindfulness, por isso que é uma prática que a gente também estuda e vê muito dentro do Reiki, e já começa ali pelos princípios, né? Só por hoje eu já tenho ali a questão da atenção plena. E aí a gente fez essas 4 aulas. Cada aula dessa teve um exercício de desapego, coisas materiais e internas aí com você. Depois a gente fez a meditação Gachô. Depois a gente fez a visualização terapêutica, saindo energia e expandindo para o nosso campo energético. E aí na aula, na live de número 4, a gente fez os sinais de atenção plena. E aí eu quero saber de vocês quem é que já definiu de ontem para hoje os sinais de atenção plena. Quem é que já aí lavou louça ativando esse sinal de atenção plena, né, a partir do que a gente conversou ontem. Então vai colocando para mim nos comentários quem é que já está praticando, quem é que já está colocando esses ensinamentos aí em prática na vida, porque hoje a gente vai falar sobre autotratamento, ou mais conhecido como autoaplicação,
é autocuidado. Dentro da prática do Reiki, a gente tem várias práticas, né? Em termos de técnicas, dentro do Reiki, a gente tem mais de 21 técnicas de Reiki. A mais conhecida é a prática da imposição de mão. E a autoaplicação, ela se dá através dessa imposição de mão. E quando eu falo que autotratamento é autocuidado, eu estou ali trabalhando, né, todos os princípios, todos os pilares que Mikao Usui orienta a gente a fazer. E isso não vale só para reikianos que já foram sintonizados, isso vale para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa precisa se autocuidar. Na aula 2, não sei se vocês vão lembrar, mas na aula 2 eu falei, né, que o Reiki é mais do que uma terapia integrativa. Eu disse lá atrás, né, para vocês que o Reiki é uma filosofia de vida norteada por 5 princípios. Mikao Usui, ele falou que essa filosofia é uma arte secreta que convida à felicidade. É tão secreta essa arte que só você vê, que só você consegue enxergar, porque todo movimento se dá dentro de você. Só você vê, só você enxerga. Por mais que você tenha um terapeuta, alguém que está conduzindo nesse caminho, só você consegue enxergar tudo o que está acontecendo aqui dentro. Então, Mikao Usui, ele convida a gente quase que constantemente nos ensinamentos que ele deixou na prática do Reiki, a gente a descobrir o nosso interior. Para quê? Para a gente viver instante a instante, com atenção plena, com harmonia, com confiança, com gratidão, com bondade. E aí a gente começa a se perguntar, né? Como que eu vou experimentar essa arte secreta que convida à felicidade se eu não me cuido? Como que eu vou dar o primeiro passo nessa trilha aí, nesse caminho do Reiki, se eu não me cuido, se eu não me olho, se eu não me percebo, se eu não qualifico as minhas emoções, os meus sentimentos, tudo aquilo que está passando aqui dentro de mim? Como que eu vou experimentar essa arte secreta se eu finjo que eu não preciso de nada, já estou ótima, né? E aí por dentro tá borbulhando de coisas e eu não olho para isso. Então, como é que eu vou experimentar essa arte se eu não me cuido? Se eu não me considero, se eu não me valorizo? Então, o autotratamento dentro do Reiki busca esse olhar para dentro, esse processo de interiorização, como eu já disse, né? Para que a gente comece a se cuidar. Porque o Reiki, como eu já disse, é uma prática para a gente cuidar de outras pessoas, para a gente auxiliar outras pessoas, mas mais do que isso, mas muito mais do que isso, ela serve para a gente cuidar da gente mesma. Eu te falei isso em algum momento, que o Reiki é essa técnica de aprimorar a técnica de autocuidado. Então, um dos principais focos dentro do Reiki é exatamente esse: ajudar o outro, mas acima de tudo, aprimorar a técnica de cuidar de você mesma. E através desse cuidado de você mesma, você com você mesma, se cuidando, se gostando, se valorizando, se considerando, se vendo, você é capaz de fazer o quê? Transformar a sua consciência. Então, o autotratamento talvez seja, né, junto aí com os princípios, o segundo pilar mais importante da prática dentro dos para os reikianos principalmente. Mas vejam, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Então, se eu já estou nesse caminho, já estou me cuidando, já estou me percebendo, já estou me considerando, você já tem meio caminho andado para ser uma boa pessoa que vai ajudar mais e mais pessoas. Agora, se eu não faço esse trabalho, e tô meio que, né, levando as coisas e tô deixando as coisas acontecerem, né, como se diz, a Deus dará, vai se resolver, e eu não tô agindo, não tô fazendo nada, fica muito difícil eu de fato experimentar essa arte secreta, eu desenvolver essa arte, né? E quando eu falo de autocuidado, autoamor, autopercepção, autotratamento, existe algo que impede muitas vezes as pessoas de exercitarem
e de aprimorarem essa técnica de se autocuidar, que é algo que as pessoas confundem muito. Então, quando eu falo de autocuidado, quando eu falo de autoamor, a gente precisa entender que cuidar da gente mesma, cuidar do meu ser, cuidar desse corpo, cuidar integralmente do meu corpo, não é egoísmo. A gente precisa começar a entender exatamente isso, porque é uma crença que impede muitas pessoas de se cuidarem, literalmente de se cuidarem. Porque, eu tô cuidando de mim, eu não vou deixar de fazer, entre aspas, pro outro, e eu vou ser egoísta, eu vou continuar sendo egoísta, né? Vamos pensar assim. Mas egoísmo é uma coisa completamente diferente de autocuidado. É algo completamente diferente de autoamor, de amor próprio. Então, quando eu penso em egoísmo, eu penso em uma pessoa que não se coloca no lugar do outro jamais. Quando eu penso em uma pessoa egoísta, eu penso numa pessoa que não considera ninguém além dela mesma. Eu penso em uma pessoa que tem baixíssimo nível de empatia quando tem, porque geralmente não tem. Eu penso numa pessoa egoísta quando, por exemplo, acontece um acidente de avião. Vamos pensar que aconteceu um acidente, caíram as máscaras, né? Qual é a orientação? Coloque primeiro em você e depois no outro. Uma pessoa egoísta, ela põe a máscara dela e arranca do outro, porque se a dela falhar, ela tem outra. E agora eu fico pensando, será que nós somos egoístas de verdade? Nesse termo, né, que a palavra diz? Será que quando eu cuido de mim eu estou sendo egoísta? Então a gente precisa começar a perguntar isso, porque o autocuidado hoje é uma questão de sobrevivência emocional. Porque se eu deixo de cuidar de mim, vai chegar uma hora que não vai ter ninguém para cuidar nem do outro que você gostaria de cuidar. É sobrevivência exatamente por isso, porque se eu não me cuido, vai chegar uma hora que não vai sobrar ninguém. Nem você e nem a outra pessoa que você deseja cuidar aí por alguma razão. Então, egoísmo e autocuidado, amor próprio, são duas coisas muito diferentes. E quando eu estou cuidando de mim, eu não estou sendo egoísta. Eu não sou uma pessoa egoísta por estar cuidando de mim. Pelo contrário, muitas pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Aí a gente tem a área do cuidado paliativo que fala muito sobre isso. Eu preciso de tempo para mim. Então, existem trabalhos que cuidam dos cuidadores. Então, qual é o tempo que eu estou dedicando para mim? Qual é o tempo que eu estou me dando? Qual é o tempo que eu estou me olhando, que eu estou me considerando, que eu estou me valorizando? Que eu estou qualificando as minhas emoções, os meus sentimentos? Qual é o tempo que eu estou dando para mim? Então, nesse autotratamento, autocuidado, esse é o tempo para você se cuidar, para você se olhar e para você se considerar importante quanto o outro. Você é tão importante quanto a outra pessoa que você cuida. Agora, se eu não faço esse trabalho interno de me cuidar, de me olhar, vai ficar muito difícil e cada vez mais complicado ainda exercer esse tratamento nos outros, porque eu vou estar sendo incoerente, simplesmente assim. A Ana Cláudia Quintana, ela dá um exemplo que a Ana Cláudia Quintana, para quem não conhece, ela é uma médica paliativista. Ela trabalha no hospital só com pessoas que foram consideradas sem solução, né? Não tem o que fazer com essas pessoas. Então, elas têm um diagnóstico de câncer já em terminal, muitas vezes não, cuidado paliativo geralmente é câncer terminal. E ela fala muito isso para os cuidadores, né? Que a gente precisa se cuidar, porque senão vai ser incoerente. Incoerente por quê? Imagina, esse é um exemplo dela, tá? Imagina que você fez o número 2 aí na roupa, fez o número 2 na roupa, e aí você vai cuidar da outra pessoa. Você limpa a outra pessoa, mas você não olha que você mesma precisa ser cuidada. Então, ela dá esse exemplo para a gente começar a entender o quanto é incoerente se eu não faço esse trabalho de autocuidado, de autotratamento, de autopercepção, de autoatenção comigo mesma, com o meu corpo, com as minhas necessidades. Então, esse é um exemplo que a
que a Ana Cláudia Quintana dá, que é muito interessante para a gente nessa prática também. Então, no Reiki, existe essa convocação para que a gente se olhe, para que a gente se cuide, e aí sim, aperfeiçoe a nossa prática, a nossa técnica de autocuidado. A Siri ativando, ela sempre ativa no meio da live, acho isso tão interessante. E aí, cuidando da gente, a gente se torna melhor para cuidar do outro. E aí eu fico descansada, eu já cuidei das minhas necessidades, eu consigo estar plena quando eu estou cuidando de outra pessoa. Tudo isso tem a ver, né, com essa capacidade de me olhar, de me auto-perceber. E aí, é um outro ponto que eu tô me lembrando, que faz parte aqui desse contexto de autocuidado, é que quando a gente deixa de cuidar da gente mesma, quando a gente se auto-abandona, essa é uma palavra que é bom a gente colocar também, quando a gente se auto-abandona para cuidar do outro, antes de cuidar da gente, a gente começa a sentir uma espécie de vazio, uma espécie de vazio mesmo, né? Nossa, tá faltando alguma coisa. E aí a gente começa a se colocar num lugar que é como se, olha, eu tô fazendo pro outro, então o outro vai ter que fazer por mim também. E aí eu espero que o outro vá cuidar de mim. Eu já entro num lugar ali mais infantilizado até, de que o outro vai satisfazer as minhas necessidades, porque eu já estou cuidando, né, da outra pessoa. Então, existe esse movimento acontecendo e se a gente não percebe isso, a gente entra num ciclo vicioso de autoabandono, afeta a minha autoestima, e aí o que acontece? Ladeira abaixo. Então, autocuidado tem muito a ver com autoestima. Porque se eu não me cuido, tô esperando que a outra pessoa venha cuidar de mim e nada acontece, o que acontece? Ninguém gosta de mim, ninguém me olha, ninguém me vê, mas nem você tá se vendo. E aí a gente precisa perceber, primeira coisa, ó, atente-se. Você tá cuidando de você? Você está de fato, né, olhando para as suas necessidades aqui agora, nesse instante? O que você precisa agora para se sentir cuidada? O que você já fez hoje, nesse dia 5 de janeiro de 2021, para que você se sinta cuidada? Para que você gere essa sensação de estar cuidando de você? Você já fez alguma coisa por você hoje? Ou só para os outros? Primeiro, um dos princípios lá do Reiki é a bondade, né? Você está sendo bondosa com você hoje? Então a gente começa a resgatar, quando eu entro nesse lugar do autocuidado, esse compromisso comigo mesma, de olhar para as minhas necessidades, eu ativo essa autorresponsabilidade. Porque quando eu não me cuido e espero que o outro, né, venha cuidar de mim, eu tô ignorando a autorresponsabilidade, porque eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pela minha energia. Eu sou responsável pelo patamar, nível de frequência onde eu tô e pelas experiências que eu tô tendo. Então, se eu não me cuido, eu estou ignorando a minha autorresponsabilidade. Eu abandono a minha própria vida. Eu abandono literalmente esse caminho que convida à felicidade. Porque é fundamental a arte secreta que convida à felicidade, olhar para dentro, se cuidar, se perceber. E aí, se eu não faço isso, eu só mino a minha energia. Eu entro naquela frequência que a gente conversou, para baixo, para baixo, para baixo. Porque se eu estou esperando alguém cuidar de mim, gera o quê? Frustração, né? Dificuldade, né, nos relacionamentos, fica muito difícil. Tem a baixa autoestima, falta de amor, irritabilidade pode acontecer também, excesso de expectativa e tantas outras coisas. Então, eu tô hoje aqui com vocês falando de vários assuntos que atravessam o Reiki. Autocuidado é um deles, mindfulness é um deles, frequência física quântica é um dos temas. Então, quando a gente abre o leque, a gente percebe, nossa, o quanto o caminho do Reiki é rico, o quanto o caminho do Reiki, por mais que ele seja simples, ele é completo, porque ele trata de várias coisas, ele aborda várias coisas,
desde que a gente saiba ver e ouvir, desde que a gente esteja atenta. Então, quando Mikao Sui orienta arte secreta que convida à felicidade, essa expressão tem um universo inteiro nessa frase. E será que realmente eu estou trilhando esse caminho? Essa é a pergunta que eu deixo para todas as pessoas, porque não precisa ser reikiano para se cuidar, para se gostar, para se amar, para compartilhar isso com outras pessoas, né? Para ser uma cuidadora mais benéfica. Quantos cuidadores estão exaustos porque não se cuidam? Quem lida com pessoas doentes, principalmente em casa, a família se torna cuidadora, né? Precisa ver esse esquema de revezamento para que todos os cuidadores se cuidem. E nós, enquanto reikianos, que cuidamos de outras pessoas, aqui eu digo para as pessoas que já praticam, que são voluntárias, que trabalham com reiki, esse trabalho é o mesmo. E aí como que a gente se cuida dentro da prática do reiki, né? Aí Mikao Sui convida a esse autotratamento. Todos os reikianos são convidados a realizar esse autotratamento justamente para se conectar com o interior, para se olhar, para se dar esse tempo. Agora é a minha vez. Eu vou cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar do outro, para estar inteira naquele cuidado com o outro. Para exercitar, para experimentar, ser bondosa com você mesma. Através desse autotratamento, que é essa técnica que a gente está aprimorando, de se autocuidar. Então, o autotratamento no Reiki, ele consiste, e ele é importante também, para a gente, enquanto autoanálise, enquanto autopercepção, para a gente identificar onde é que está doendo em mim, o que está ruim em mim, o que está indo mal aqui dentro de mim. Então, o autotratamento ele serve para a gente começar a perceber o que dói. E aí, o que dói a nível físico, mental, emocional e energético, tá, gente? Então, a gente identifica, o autotratamento serve para isso, para a gente identificar e a gente tratar, certo? A Cláudia Iria colocou assim: como se livrar das energias negativas das pessoas que tratamos com reiki? A primeira coisa que a gente, quando eu ouço perguntas relacionadas a isso, eu me pergunto aqui, eu comigo mesma, né? Como é que eu capto energias negativas das pessoas no autotratamento, entre aspas aqui, corrigindo, nas pessoas? Como é que eu capto energia quando eu estou aplicando reiki em outras pessoas, quando eu estou num profundo estado meditativo concentrado naquilo que eu estou fazendo? Então, a gente capta, a gente absorve energias de outras pessoas quando a gente sai da atenção plena, quando a gente sai daquele foco, daquela intenção daquilo que eu estou fazendo e entra no julgamento. Agora, quando eu entro nesse julgamento, absorvo a energia, eu tenho que fazer o processo de autotratamento. Aí dentro do reiki tem várias técnicas, né? Tem aquele banho seco que eu posso fazer, eu tenho o próprio tratamento do escaneamento para identificar pontos e nódulos energéticos que se chamam biocem. Então tem várias técnicas que podem ajudar nesse processo de limpeza, mas o mais fundamental de todas as técnicas que a gente pode dizer para a gente não absorver energia, porque sentir vai sentir, é vigiai e orai, ou seja, atenção plena. Então, geralmente, quando a gente começa a sentir coisas demais, é porque eu me distraí dentro da prática. Distraiu, conectou. Interagiu, conectou. Então, eu preciso voltar para a atenção plena, treinar. Porque as energias, elas estão sempre presentes. Agora, eu vou sentir tudo. Eu vou perceber energias, frequências baixas, altas, médias e todas as outras energias. Agora, qual que eu estou me conectando, interagindo? Isso é que faz toda a diferença. Então, eu vou me tratar para que a minha energia se mantenha qualificada.
independente de quem eu estou atendendo, independente do lugar que eu esteja, a minha energia está qualificada. Essa é uma intenção que eu coloco para que o meu campo esteja sempre vibrante. Então, essa questão de absorção de energias, que a maioria das pessoas falam, depende muito mais da gente do que do outro, né? Então, eu acho que isso vale refletir. As pessoas, quando, por exemplo, tem alguns alunos que me perguntam assim, Manu, eu canso muito quando eu estou aplicando o Reiki. Me vem um cansaço enorme. Aí eu pergunto, o que você anda pensando durante a prática? Porque o pensamento ruminado, né, ruminativo, que a gente fica ali ruminando, ele cansa. Ele como se a nossa energia estivesse dividida. E aí, às vezes, não é a energia da pessoa que está ali na maca, está ali no tratamento. É a ruminação mental que gasta energia. Então, quanto mais eu treino esse orar e vigiar, que eu estou resumindo aqui, né, esse só por hoje, esse estado de presença, de atenção plena, menos eu absorvo a energia dos outros, menos eu canso, mais eu amplio o meu campo quando eu estou nesse momento de presença, de concentração, mais eu fico vibrante. Então tudo começa nesse treino da atenção. Se eu não estiver presente, se eu não estiver ali, sem crítica e sem julgamento, coisas começam a acontecer, tá bom? Então, o que eu estava dizendo, né? Todos nós, reikianos, somos convidados a esse autotratamento, primeiro, para a gente dar esse tempo para gente, para intensificar esse processo de interiorização, de contato com o nosso ser, e também para melhorar a nossa energia, identificando o que não está bom, o que eu preciso, eu posso aqui melhorar, o que está doendo, então eu vou lá e trato. Então, é ser bondosa primeiro com você. Ser bondoso primeiro com você. Essa é a técnica para a gente aprimorar, né? O Reiki, como eu já disse, ele não promete, eu acho que eu já citei isso, não promete cura fisicamente falando. O Reiki, ele auxilia, né, nesse processo de resgatar a homeostase do nosso corpo, o equilíbrio do nosso corpo, porque a cura real é a cura do espírito, é a cura da alma. A gente sabe que as enfermidades, as disfunções, elas começam no plano sutil, nos corpos sutis, e vão se manifestando no corpo físico. Então o Reiki, ele atua em todas as dimensões, com ênfase no plano sutil, energético. Para quê? Para dissolver nódulos. E nós também precisamos disso, enquanto reikianos, enquanto pessoas, de também passar por esse processo de autotratamento. Então, eu posso me cuidar, eu posso me tratar daquilo que naquele momento está sendo mais evidente para mim. Então, cada vez que eu vou me aplicando, mais eu vou gerando e criando intimidade com o meu próprio ser, com o trabalho, com a energia, mais eu vou ampliando a minha capacidade de perceber esse fluxo da energia. E aqui no Ocidente, diferente do Japão e do Oriente, no Japão e em boa parte do Oriente, o Reiki é aplicado de uma forma muito sentida, né? De uma forma muito intuitiva, melhor dizendo. E quando chega aqui no Ocidente, o Reiki, ele vem com um modelo de posturas, um padrão de posturas a serem colocadas ao longo do nosso corpo. E esse padrão ajuda, né, a pessoa a ir desenvolvendo, mas de uma certa forma deixa a prática mais rígida também. Então, quando a gente pega esses dois ensinamentos, tanto o Reiki lá japonês, quanto o Reiki aqui do Ocidente, ensinado principalmente pela Takata, a gente tem benefícios nas duas práticas e a gente tem que respeitar as várias linhagens de Reiki que existem, sempre priorizando os ensinamentos de Mikao Usui. Então, eu vou ter uma série de posturas com base lá nos chakras que eu falei naquela aula, em que eu vou impor as minhas mãos, né, começando ali pelo rosto, depois a gente tem as têmporas, a nuca, que são regiões da faixa aqui da cabeça. Aí eu começo a aplicar laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro umbilical, e vou descendo para o básico, joelhos, tornozelos e pés. Então,
Então a gente segue esse modelo de aplicação, né, de autotratamento, e a gente permanece nessas posturas mais ou menos ali entre 3 e 5 minutos, recomendado é 5 minutos em cada postura. Mas quando eu estou me tratando, onde é que está doendo mais? Onde é que eu estou percebendo que eu preciso me cuidar? Então eu coloco a minha mão e fico ali um pouquinho cuidando de mim, como se eu tivesse comigo mesma no colo. E vou cuidar de mim, vou dar esse tempo para eu cuidar de mim, tratar aquilo que está doendo. E eu devo fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser reikiano, né, e sintonizado para colocar a mão no coração, como eu já ensinei para vocês fazerem. Olha, eu estou cuidando de mim, eu vejo você, eu cuido de você. Isso é até uma prática sistêmica. Para quem já me ouviu falar de constelação familiar, vai perceber que isso aqui é uma prática sistêmica. Eu cuido de você. Da mesma hora que eu ponho a mão no meu coração, se eu já estou intencionada, se eu já estou ligada aí na energia, com o cosmos, com todo, com a energia cósmica universal, na hora você sente a energia fluindo para o seu coração. Na hora você se sente conectada, vindo do alto, da terra, para o seu corpo, você reabastece todo o seu campo energético. É tão instintivo isso, Catarina, que há milhares de anos já é feito isso. Então, por que a gente não está fazendo? Por que a gente não faz? Por que a gente não aplica? As nossas mães, né, quando a gente é pequeno, cai, o que ela faz? Ela assopra, passa a mão, vai passar. Isso tudo é técnica de cura natural, sopro, batidinhas, né? Ali na massagem tem muito isso, mão. Então, tudo isso são técnicas milenares, muito ancestrais. Não existia a internet e as pessoas não se conheciam, não se conectavam como agora, já faziam isso em lugares diferentes, com nomes diferentes, mas era a mesma técnica. E eu gosto sempre de pensar que a técnica maior é a técnica do amor. Então, eu estou colocando essa bondade, essa amorosidade, essa gentileza na minha vida, porque isso é autocuidado. E faz parte do tratamento pessoal, você com você mesma, para que você consiga de fato exercitar isso com outras pessoas. O caminho é esse. Se a gente pega lá no contexto bíblico, que eu estava falando mais cedo com as meninas da mentoria, os mandamentos são claros. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então são 3 só. Ama a Deus, ama você e ama o próximo. Acabou. Faz sentido isso aí para vocês hoje? Então, quando eu falo de autotratamento dentro do Reiki, eu estou falando de autocuidado, eu estou falando de autoamor, eu estou falando de amor próprio, coisas que influenciam diretamente o nosso estado emocional, nosso estado psicológico, porque isso afeta a autoestima, autoconfiança, autoeficácia. Então, afeta todo esse conjunto de coisas que está aí sem ser visto. Então, quando você sentir, olha, preciso parar aqui de ficar exercitando para o outro, eu preciso olhar um pouquinho para mim. Então, olhe para você, cuide de você. O caminho é esse, cuidar de você. É desenvolver, como eu já disse, várias e várias vezes, vou repetir para ficar assim bem fixado na sua cabeça. Essa é a técnica para aprimorar o autocuidado. Especialmente no nível 1, aprimorar o autocuidado. E as perguntas que eu deixo para vocês são exatamente essas. O que eu fiz hoje que eu me senti cuidada? O que eu fiz para mim hoje? Vamos pegar só hoje, né? Nessas 24 horas, que já está quase chegando nas 24 horas. O que eu fiz para mim, por mim, hoje? Eu me senti cuidada hoje? O que eu fiz? O que eu fiz para o outro que eu estou deixando de fazer por mim? Será que eu estou fazendo para o outro mais do que estou fazendo para mim? Também pode acontecer.
E aí eu quero deixar para vocês hoje um exercício, né? Aqui a gente vai dividir, mas se quiserem fazer os dois, não tem problema, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Eu vi algumas pessoas escrevendo umas coisas, mas eu não li. A Santos Shei tá perguntando assim, ó, posso repetir as 5 frases durante situações do dia, sempre que tiverem uma situação que exija paciência, por exemplo? Pode. Eu diria que deve, né? Deve repetir, mas aí, Santos, que perguntou isso, é interessante ter a prática, como eu gosto de dizer, formal, né? Você lá na sua casa fazendo a prática. Então você reserva o período do dia, na manhã ou à noite, pratique com você mesma, para que você esteja pronta para quando essas situações te exigir mais paciência, você já ter isso mais natural. Porque é como se fosse uma dança, ou uma apresentação do teatro, por exemplo. Imagine que você tem uma peça, ou sei lá, vai participar de uma apresentação e você não ensaia. E aí você chega lá no palco, e o que você vai fazer? Não tem o que ser feito, né? Não foi ensaiado, você não exercitou, não treinou antes. Então, com os princípios e no dia a dia, na nossa vida, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, acontece exatamente assim. Então, eu tenho que treinar em casa, lá comigo mesmo, para que isso fique natural em mim, para que eu assimile, porque quando situações exigirem paciência, calma, bondade, gratidão, eu já tenho isso naturalmente. Se eu deixar para treinar só nas situações do dia, eu não consigo ter o benefício completo dessa prática. Um outro exemplo que eu dou muito é o exemplo do paraquedas, né? Imagina que eu vou subir, eu tenho lá, vou entrar no avião para pular de paraquedas. Eu chego lá em cima e meu paraquedas, cadê? Não tá nem dobrado. Então eu vou pular como? Na hora que vem a situação, eu esborracho no chão. Então, os princípios, a meditação, esse treino é a mesma coisa, é a preparação. Eu vou dobrar o meu paraquedas, vou colocar ali na mochila, vou me vestir naquela roupa, e aí eu vou subir no avião, já abasteci tudo, já tá tudo certo. Aí eu vou pra vida. Quando eu chego na vida, vem uma situação difícil, desafiadora, eu tenho meu paraquedas já pronto. Se eu precisar, eu abro, que é os princípios, a prática da meditação, e flutuo pela situação. E geralmente eu até escolho onde eu quero pisar, descer, né? Então eles servem como isso, né? Como uma preparação para o seu dia a dia, tá bom? Então o nosso treino, o nosso exercício de hoje, ele vale tanto para as pessoas que são reikianas quanto para as pessoas que não são reikianas em relação ao autocuidado. E aí, as pessoas que forem reikianas e quiserem fazer o exercício das pessoas que não são reikianas, tudo bem, fica por sua conta aí, tá bom? Porque eu sei que tem muitos alunos aqui que estão assistindo, estão acompanhando, porque essa semana também tá valendo como reciclagem, então tá tudo certo, tá bom? A Dilde perguntou assim, ó, tá colocando no Telegram, tá? Tem um grupo no Telegram, o link tá lá nos meus stories ou nos destaques, é só entrar, lá tem materiais, eu tô colocando os replays das lives, tudo lá dentro desse grupo, tá bom? Então vamos aos exercícios. Então, exercício 1, para quem é reikiano, seja em qual nível for, nível 1, nível 2, nível 3, seja qual nível for, o exercício para hoje é a gente resgatar o processo de 21 dias da autoaplicação, de acordo com o seu nível aí correspondente. Se você é nível 1, faça a sua autoaplicação durante os próximos 21 dias, utilizando os seus conhecimentos do nível 1. Ah, sou reikiano de nível 2, então eu vou fazer resgatar o processo de 21 dias, utilizando os símbolos, assim o nível 2 e o nível 3, tá bom? Então, o exercício de número 5 para as pessoas que são reikianas é a autoaplicação durante 21 dias, ok? E aí, a autoaplicação seguindo as posturas lá, que são as 12 posturas, conforme a gente já conversou, principalmente para quem são os meus alunos aqui, eles já sabem, né? Tem vários reikianos aqui também, podem resgatar através desse processo de 21 dias. Para quem não é reikiano,
e quer fazer o exercício de hoje, de número 5, que é o quê? Autotratamento corresponde a autotratamento é autocuidado. Então, o que vocês vão fazer para colocar em prática essa expressão? Autotratamento é autocuidado. Primeira coisa que eu quero sugerir para vocês que não são reikianas. As pessoas que não são reikianas vão primeiro se perguntar: como eu me sinto cuidada? Essa é a primeira pergunta para a gente começar a prática, tá? Então, primeiro eu vou identificar como eu me sinto cuidada. O que eu posso fazer hoje, agora, até amanhã, para eu me sentir cuidada? E aí você pode se perguntar o que você gosta de fazer, né? Quais são as coisas que você deixou de fazer e assim sucessivamente. Então, como eu me sinto cuidada e o que eu posso fazer para me cuidar. E aí, o que eu posso fazer para me cuidar dentro da sua possibilidade de agora? Contextualiza. Hoje, só por esse instante, o que eu posso fazer para eu me sentir cuidada? E aí, identificou, respondeu essas duas perguntas? Faça. Simples assim, faça. Isso é autocuidado. Também é autocuidado. Então, identificou como você se sente, o que você pode fazer agora para se sentir cuidada? Faça exatamente isso. E são coisas simples, não precisa ser coisas, sabe, mirabolantes, extraordinárias, não. O autocuidado é simples. Autocuidado é muito simples, então você pode talvez dentro da sua possibilidade amanhã, se você estiver muito cansada, tirar um day off, um dia offline, um dia só para você. Eu posso, sei lá, marcar uma sessão de massagem, uma sessão de terapia, psicoterapia, começar a caminhar, fazer academia, tudo isso são coisas para você se cuidar. Eu posso sair para tomar um café, comer alguma coisa que eu goste, assistir um filme, talvez. Então, são muitas possibilidades que você pode ter no seu dia para que você possa se sentir cuidada e estar passando batido. E aí, me lembra uma prática, quando eu falo isso, até de mindfulness, que são as práticas de atividades revigorantes e desgastantes. Então, tem uma prática dentro das práticas de mindfulness que faz essa balança, né? Atividades revigorantes, atividades desgastantes. Como é que tá isso? Quando eu presto atenção nisso, eu tento equilibrar de uma forma dinâmica atividades que eu me desgaste, mas que eu também faça atividades que me revigorem. Isso é autocuidado. Fazer um trabalho manual, exatamente. Eu tô aprendendo a fazer crochê, gente. Eu pedi pra minha mãe me ensinar a fazer crochê, então eu tô aprendendo. Tá sendo ótimo, tá sendo terapêutico, tá sendo maravilhoso pra mim. E tá sendo um exercício também de meditação. Então, tudo isso são coisas que nos conduzem a esse processo de interiorização e de autocuidado. Tudo bem até aqui? A Nelly está dizendo, ó, vou fazer esse exercício também. A Nelly já é reikiana, então por isso que eu deixei livre. Quem quiser fazer o exercício, pode fazer. Mas para as pessoas que são reikianas, como a gente está reciclando, vamos resgatar o processo de 21 dias para a gente fazer a autoaplicação, tá bom? Então, lá atrás eu falei, meditação gachô durante 8 dias para todo mundo. Agora, autotratamento durante 21 dias para as pessoas que já são reikianas, tá bom? Tudo bem até aqui, meus queridos e minhas queridas que estão aí assistindo? Tá fazendo sentido para vocês essa semana de reiki? Me conta aí pelos comentários para eu conversar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que vocês estão sentindo, percebendo aí dessa semana. Estão gostando, não estão gostando? O que eu tenho que melhorar? Ou tem algum tema que vocês gostariam Gostariam que eu falasse aqui? Eu tô abrindo o Instagram para eu saber qual é o próximo tema que a gente vai falar amanhã. Amanhã é dia 6, né? Então amanhã a gente vai falar sobre como utilizar os princípios do Reiki e transformar os padrões da nossa vida.
É um tema bastante interessante também, porque é reiki na prática, né, no dia a dia, fora do contexto ali clínico, terapêutico de uma sala de atendimento. São coisas do dia a dia. Então, trabalhar muito do que alguém falou aí, da questão de irritação, né, que exige mais paciência, coisas nesse sentido. A Tatá colocou assim, ó, quando começo a me sentir sem energia, tomo um bom banho e me arrumo. Ponho uma roupa bonita, ponho brincos, passo um batom vermelho e fico ótima. Isso é autocuidado, é se perceber hoje, opa, a bola tá caindo, a energia tá caindo aqui, deixa eu me cuidar, deixa eu olhar pra mim, o que eu tô precisando agora? Ah, um banho já me ajuda, um banho já me tira desse nível de frequência. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Então, só por hoje, só por esse exato instante, o que você pode fazer para se cuidar? Ainda mais. O que você pode fazer para que você se sinta cuidada? E aí fica a dica, não espere as pessoas cuidarem de você. Pode parar de ficar criando expectativa, achar que as pessoas que têm que cuidar de você, porque não é esse o caminho. Isso é uma responsabilidade só sua. Só você é responsável por isso. Então, não espere, não crie expectativa, levanta do sofá, levanta da cama e vai cuidar de você. Priorize você. Porque senão não vai existir você para cuidar de quem precisa ser cuidado. Especialmente para quem tem pessoas doentes em casa, né? Tem algum parente que está precisando mais da sua ajuda. Então, cuide-se, atente-se às suas necessidades, tá bom? Qualifique os seus sentimentos, as suas emoções, para que você os reconheça e assim possa cuidar. Eu só posso cuidar daquilo que eu vejo, daquilo que eu tô vendo, daquilo que eu tô qualificando. Se eu tô fingindo que eu não tô vendo, não tem como cuidar. E aquilo vai só aumentando, tá bom? Então, tô vendo aqui os comentários de você. A Gabi tá dizendo, tô gostando muito. A meditação tá me fazendo muito bem. Eu nunca tinha feito, tô amando. A Geisiane tá dizendo que tá gostando muito. A Maria Reis, muito revigorante. Muito sentido, adorando. Todas as minhas alunas queridas aí espalhadas pelo Brasil. Tem gente de São Paulo que já fez esse curso comigo também. Então, gente, exercício dado, aula dada, e agora falta o quê? Praticar. Eu já cansei de dizer, não adianta ficar aqui me assistindo um monte de gente e não fazer nada. Então, priorize a ação, para de ficar sendo obesa de informação. Priorize a ação, pare de ficar esperando que as coisas vão acontecer sozinha, não vai, tem que agir. Tem que agir com a vida, como eu falo de manhã, né? Então vamos colocar em prática, porque você que está aqui me ouvindo hoje é tão importante quanto o outro. Você é uma pessoa única. Se você não se cuidar, você vai estar indisponível para cuidar de outras pessoas. Aquela chama que pode iluminar várias pessoas, ela vai ficar fraquinha. Então, cada vez que você vem aqui e assiste essa live, essa em específica comigo, cada vez que você vai em outros Instagram, assiste uma live, é como se você pegasse um pouco daquela energia. Para quê? Para você colocar em prática. Até a hora que você sustenta a sua própria energia, você se torna quase, eu gosto muito daqueles emotions de fogueira, né? Você se torna um pilar de luz. E você tem a condição de ser um farol, de iluminar longe. Isso se você cuida de você, porque se não cuida, vira uma faísca bem pequenininha, quase se apagando. Então, olhe para você com amor, olhe para você com bondade, com gentileza. Pare de ficar achando que você não merece as coisas, você merece. Então, se dê esse tempo. Na verdade, você não merece, você tem o direito de se dar esse tempo para você se cuidar. Tá bom? Então, muito obrigada a todas vocês que estão aqui ouvindo a live, estão aqui, sabe, conectada nessa energia, estão conectada com esse trabalho que eu faço de todo o meu coração. Eu espero que vocês possam sentir isso daí. Eu estava falando com a Sueli mais cedo que às vezes essa coisa do online se torna mais complicada porque
tá longe, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá aqui, sabe, compartilhando e gerando energia juntas, ainda que a gente esteja distante. Então, espero que você sinta aí de onde você tá toda essa energia de amor, de luz, de gratidão, de bondade, sabedoria, de discernimento, de clareza, de foco, e que isso tudo se multiplique cada vez mais na sua vida. Eu espero que cada vez que você vem aqui e assista ao que a gente está conversando, você possa reverberar isso, você possa multiplicar isso na sua vida e na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que estão próximas de vocês, que vocês vá se tornando esses faróis, essas fontes de luz, aonde quer que vocês estejam. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por vocês estarem comigo, gerando essa energia, gerando esse momento, e que a gente possa continuar aqui, trilhando juntos nossos caminhos, tá bom? Então, gratidão, boa noite para todas vocês, uma excelente noite agora, e priorizem hoje, autocuidado, se cuidem, tá bom? Um grande abraço, hoje é terça-feira, então a gente vai ter live class só na quinta-feira, tá? Mas amanhã a gente tem a aula de número 5, a live de número 5, eu espero vocês aqui às 20 horas, tá bom? Então, tchau, tchau!